Fala pessoal, aqui nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre a melhor companhia do homem, que é o cão. O cão, desde sempre, ele é o melhor amigo do homem. A expectativa de vida média do cão é de 12 a 15 anos. Durante esse tempo, é comum e até esperado que ele passe por muitas coisas durante a vida dele, como a adaptação dele na sua casa, onde ele vai precisar de um lugar certo na rotina, um lugar como um integrante da família mesmo, onde ele vai viver e fazer parte por longos anos. E esse é o cão ideal. Além disso, ele precisa de uma rotina de cuidados veterinários, que incluem a vacinação, vermifugação, consultas de rotina e até mesmo cirurgias também. Para isso, o cão precisa ter um dono consciente, uma família consciente. Afinal, ele precisa de você para cuidar dele. Sem isso, é impossível que um cão viva aí por 15 anos ou mais, como deveria. Quase todos nós temos conhecimento sobre a criação de um cão, mas só conhecimento básico não vai ser suficiente para um cão viver tanto e de forma saudável e feliz como ele merece. Então é preciso um pouco mais, uma coisa que na verdade não tem preço, que é a informação. É importante saber o que o teu cão pode ou não pode comer, óbvio. Caso contrário, essa não seria a principal pesquisa sobre cães no Google. As pessoas querem, elas precisam saber sobre isso. É imprescindível saber sobre a rotina do cão, as brincadeiras sadias que ele pode ter, como passar um tempo de qualidade com o seu cão, o que ele pode fazer quando estiver sozinho em casa, fazer um cio, como aproveitar da melhor forma uma visita no veterinário. E aliás, tem muita coisa que você precisa saber sobre isso. Como é a vacinação do cão durante a vida dele, quais são os principais exames, quais são as principais cirurgias que ele pode passar, e o que será que acontece com o teu cão quando ele fica internado, por exemplo, como se precaver de alguns problemas nessa internação. É importante saber também como evitar grande parte dessas cirurgias que o cão pode ser submetido, já que é possível sim evitar a maior parte das cirurgias de rotina. E aí parece vantajoso para você ter esse tipo de informação, evitar que teu cão passe por anestesia, procedimento cirúrgico, pós-cirúrgico, além de um gasto elevado com medicação geralmente. Para mim faz total sentido. A verdade é que tudo isso que eu falei aqui até agora está nas tuas mãos, só depende de você. A grande maioria das pessoas vai ter vários cães durante a vida. Uma boa parte deles chega aí a 1, 2 anos. Alguns chegam a viver por 5 a 7 anos em média. E essas pessoas, elas podem pensar que elas sabem tudo que é preciso para criar um cão. Só que eu recebo elas todos os dias aqui na minha clínica com problemas com seus cães devido aos mais variados erros. Sendo a grande maioria desses erros coisas bem básicas, que são erros bobos na verdade. Bem, vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre alimentação natural. Tá super na moda, muitas pessoas querem aderir, querem dar uma alimentação de qualidade pro seu cão. E eu vou te falar exatamente o que não fazer. São erros bem frequentes que eu observo aqui na clínica. Primeiro, tem muita coisa que o cão pode comer, mas não tudo. Existem alimentos que são super comuns para nós, humanos, mas que são tóxicos pro cachorro. Vamos começar pelo principal, o alho e a cebola. Esses são um pouco óbvios para a maioria, mas o óbvio ele precisa ser dito também. O alho e a cebola eles são ótimos no preparo de alimentos para nós, mas no caso dos cães, eles causam destruição das hemácias, eles podem causar hemorragia, o animal pode passar por uma anemia aguda, pode ter gastroenterite também, e aí passa a ter vômitos e diarreias. E o cão ele não precisa comer uma cabeça inteira de alho ou uma cebola inteira. Um pouquinho de carne moída que você tira temperada do teu prato e dá para ele já é suficiente para causar um desses problemas. E isso não é exagero. Isso acontece toda semana, eu acredito que em toda a clínica veterinária. Existem algumas situações onde você pode até deve preparar uma dieta caseira para o seu cão, mesmo que ele só coma ração normalmente. E é importante saber que o alho e a cebola são proibidos para evitar que isso agrave o quadro do teu animal. As frutas, elas podem ser uma espécie de petisco para o cão. Isso é super saudável, super indico, mas é importantíssimo também saber quais delas não podem ser oferecidas. No geral, as frutas ácidas elas não podem fazer parte da rotina do teu cão. E aí entre elas estão limão, a laranja, tangerina, podem facilmente causar uma gastrite no cão. Outras frutas como a uva e a carambola, por exemplo, podem ser até mais graves. Elas podem causar lesão aguda renal no cão. E aí você percebe que não pode errar aqui. Alguns alimentos como o chocolate, por exemplo, são altamente tóxicos. Sempre vale a pena mencionar. Na época da Páscoa, todo ano as internações recebem vários animais que comeram chocolate, às vezes até acidentalmente, e acabam correndo riscos sérios de vida. Um erro bastante comum também é adicionar proteínas na ração do cão, achando que isso vai aproximar ele de uma alimentação natural. Então, todo dia, a pessoa coloca frango desfiado ou carne moída na ração. Bem, explicando de uma forma bem simples, a proteína ela é uma molécula bem grande e os rins eles são uma espécie de filtro. Esse excesso de proteínas, ele sobrecarrega os rins, causando lesões, como se estivesse destruindo esse filtro.
Esse tipo de erro na alimentação pode custar a vida do teu cão. E na tentativa de agradar o animal, a pessoa acaba por encurtar muito a vida dele. A alimentação natural ela precisa ser balanceada. E aí se você pega a ração que já é balanceada e adiciona muito mais proteína, pronto, ela já não está balanceada mais, essa proteína ela está em excesso. Bom, o curso Vida de Cão é para quem quer aprender a fazer tudo da forma certa. Para quem quer ter um cão do seu lado, vivendo aí por 12, 15, 17 anos, até mais. Vivendo bem, ativo, sem a maioria dos problemas crônicos mais comuns, como por exemplo diabetes, problemas endócrinos, câncer e até problemas renais também. Você deve ter um cão saudável, que viva como cão e se sente um cão mesmo, respeitado. Esse curso é para quem quer saber como alimentar o seu cão da forma certa, como ter uma rotina sustentável, como dar uma vida digna para o seu cão. É para quem quer aproveitar ao máximo cada visita no veterinário, cada consulta. Para quem já quer chegar na clínica sabendo quais são os exames mais comuns, para que servem, uma ideia do custo. Também para quem quer saber que tipos de profissionais podem atender o teu cão, quais são os especialistas. Ou seja, é para quem quer cuidar de um cão de verdade, da forma certa, como o seu cão merece. E aí se você acha que o cão é um animal para ficar acorrentado no quintal, para jogar qualquer coisa lá para ele no final do dia para comer, se você acha que tem que esconder, sumir com ele em qualquer evento que haja na sua casa, ou seja, uma simples visita de alguém, já que o seu cão não é sociável, então esse curso não é para você. Ou se você acha que o cachorro não precisa de cuidado, não precisa de vacina, que acha que vira-lata não pega doença, ou esse tipo de crença super batida, que não faz o mínimo sentido na verdade, esse curso também não é para você. Se você achar que o seu cão merece isso de você e quiser comprar o curso, você vai ter acesso a bastante informação de qualidade, do primeiro ao último dia de vida do teu cão. Algumas pessoas podem precisar mais da parte de rotina, de como cuidar do seu cão em casa. Outras podem precisar mais da parte de cuidados veterinários, mas todas elas têm o mesmo fator em comum. Todas elas têm um cão e precisam saber como cuidar dele. Eu me chamo Arnaldo Leite, eu sou médico veterinário, sempre fui apaixonado por cães, claro. Já tive alguns cães durante a minha vida e infelizmente eu perdi alguns deles cedo demais. Foi com uma cachorrinha que eu tive, a Fiona, que tudo mudou pra mim. Ela viveu 1 aninho apenas e numa possível crise epilética, nós levamos ela para uma clínica veterinária e lá ela foi eutanasiada, sem nem ter chance de tratamento, sem ter feito nenhum exame, nada. Eu era um adolescente ainda, totalmente leigo, e aí também não tinha como questionar nada lá na hora, e isso foi um marco para mim. Alguns anos depois, eu estava lá na faculdade de medicina veterinária. Eu sei que apesar de muitas pessoas passarem por situações parecidas, e aí você tem um sentimento de impotência, nem todo mundo vai entrar numa faculdade de 5 anos de medicina veterinária só para aprender a cuidar dos próprios cães. Eu já trabalhei em algumas clínicas, alguns consultórios, alguns lugares um pouco mais caros, outros nem tanto, e há alguns anos eu trabalho aqui na minha clínica veterinária. E o que eu venho percebendo é que, independente do lugar, da condição financeira, os erros mais comuns geralmente são os mesmos. Problemas de alimentação, erros muito frequentes na hora de vermifugar ou de vacinar o cão, banho da forma errada que causa dermatite, causa otite, isso gera um gasto de dinheiro desnecessário. É comum também pessoas perdendo seus cães toda semana para doenças como sinomose, parvovirose, doença do carrapato, coisa que é super simples de evitar. O pincher, gente, virou um meme, aquele cãozinho super raivoso. E isso é um problema familiar, na verdade. O cão se torna super agressivo por ciúmes do dono. Ele dorme na cama todo dia, ele come na mão do dono, passa uma boa parte do dia no colo, e aí ninguém consegue chegar perto do dono desse cachorro sem ser agredido, sem ser mordido. Essa não é a essência do cão. Na família integrada, que é um conceito que eu criei, e eu falo diariamente sobre isso na clínica, o cão, ele deve ter um lugar de cão na família, recebendo amor de verdade, sendo um membro da família, não distorcendo o papel dele. Um cão agressivo, que não aceita visitas na tua casa, que passa mal de estresse depois de qualquer evento, que não tem hora para comer, não permite que você viaje, deixe outra pessoa cuidando dele. Isso é um problema grave de criação. E eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar sobre uma história parecida com essa. E todos esses problemas têm a mesma causa em comum, que é a falta de informação. E é exatamente por isso que esse curso foi criado. Vou citar mais um exemplo. A gente acabou de falar sobre pessoas que perdem seus cães toda semana para uma doença como a sinomose. Um resumo bem rápido. É uma doença super letal, o animal sofre bastante, ela acomete 4 sistemas diferentes. Digestório. O animal tem vômito, diarreia, perde apetite, perde peso. Sistema respiratório. O animal forma muita remela, tosse, espirra, fica com muito catarro. Sistema tegumentar, que é o sistema da pele, basicamente. O animal fica com o focinho ressecado, a almofadinha da pata ressecada,
perde esmalte dos dentes. E por último, o pior, é o sistema neurológico. O animal tem convulsão, fica com aqueles espasmos musculares frequentes ali, involuntários. Isso pode ser uma sequela para o resto da vida, isso se o animal sobreviver. Não é difícil diagnosticar, é bem fácil na verdade, mas alguns exames podem ser bem caros, eles são específicos. O tratamento completo ele é caríssimo, o animal acaba tendo que ficar internado e a chance de recuperação é praticamente mínima. Agora, o segundo tópico que você vai aprender hoje. Se o cão for vacinado, ele não pega sinomose. O protocolo é bem simples. São 3 doses da vacina polivalente quando filhote, a partir aí mais ou menos de 2 meses de idade. Em alguns casos específicos a gente pode até indicar a 4ª dose, para raças, por exemplo, como o Rottweiler, que é um animal muito sensível a certas viroses. E aí é vacina importada, feita por um médico veterinário na clínica, fica na temperatura certa. Laboratórios conhecidos, são vacinas que recebem teste todos os anos. Geralmente a gente faz a V8 ou a V10. E então o animal passa a precisar de 1 dose de reforço por ano, até o final da vida dele. Quando o teu cão tiver com 20 anos, você vem com ele com 20 anos para a clínica para vacinar e ficar protegido contra essas doenças. Tem que fazer. E aí o animal vai viver saudável, sem correr muito risco. Agora, um animal sem vacina ou com a vacina atrasada, um protocolo que não foi seguido de forma certa, se ele for exposto ao vírus da sinomose, e aí pode ser um passeio na rua, pode ser o cachorro do vizinho que pegou, a vida desse animal está em risco seríssimo. E eu arrisco a dizer, o valor que você vai gastar com vacina durante toda a vida do cão não deve chegar nem à metade de um tratamento para sinomose, e com uma diferença ainda maior. O seu animal ele não vai estar exposto ao vírus se ele estiver vacinado. Infelizmente, essas doenças existem, mas o teu cão ele não precisa passar por nada disso. A antirrábica é uma vacina obrigatória também, e aí deve ser feita 1 dose no filhote e passa também a fazer 1 dose de reforço anual para o resto da vida dele. Caso o seu cão morda alguém, você é obrigado a mostrar que o seu cão está vacinado com a vacina em dia contra a raiva. Afinal, a raiva é uma doença que pode passar para nós humanos também, é uma zoonose, e um humano ele vai morrer dentro de 7 a 10 dias. Essa doença ela não tem cura. Você sabia disso? Infelizmente, quase ninguém sabe, mas é obrigação da pessoa que é dono de cão saber. Além da polivalente e da vacina de raiva, existem também algumas outras vacinas que o cão pode tomar, caso você queira aumentar a proteção dele contra algumas outras doenças. E justamente pela importância disso, dessa informação sobre a vacina, a gente tem uma aula específica só sobre isso lá no curso. Outra dúvida muito comum: como dar banho? Quando? Com o quê? E o que eu ensino que é bem simples, gente. Você pode pegar o shampoo mais baratinho lá do pet shop, neutro, escolhe um dia quente que o animal possa se secar aí de forma rápida, e aí um banho 1 vez na semana, 1 vez na quinzena já é suficiente. Agora, você experimenta dar banho no teu cão 2, 3, 4 vezes na semana. Um shampoo com cheiro forte, compra shampoo de tratamento, isso sem o animal precisar, shampoo de corticoide, e pronto, tá aí a fórmula para dar tudo errado. Shampoo de tratamento é para animal que está em tratamento. Você já gastou mais sem precisar, em breve você vai gastar mais de novo quando ele precisar realmente de um tratamento. Isso para cuidar de um problema de pele que ele não precisava ter. Uma aula que é muito legal também lá no curso é o que falar na clínica veterinária, o que falar numa consulta. E a resposta ela não é tão óbvia quanto parece para a maioria das pessoas. Você tem que falar tudo. O seu cão tem uma dermatite, e aí o veterinário pergunta para você o que ele come. Você fala que ele só come ração, mas aí ele come um pãozinho lá todo dia de manhã. O veterinário ele passa o tratamento e aí resolve o problema por alguns dias, mas depois o problema volta. O animal ele continua comendo pãozinho todo dia de manhã. Você volta com o animal para revisão e aí das duas uma. Ou o veterinário ele vai passar um tratamento mais específico, exames mais específicos, ou vai encaminhar o teu animal para um dermatologista. Tudo isso vai envolver mais gasto de dinheiro. No dermato ele vai passar por uma consulta bem mais cara, vai fazer exames mais caros, e aí nada do cão curar, afinal ele continua comendo pãozinho todo dia. Isso é mais comum do que você imagina. Alguns anos depois, o cachorro está com câncer de pele. Esse cão, ele teve a pele dele agredida todo santo dia, por anos, comendo um alimento que não pode, que faz mal. Era só o proprietário ter dito lá no início, na primeira consulta, que dava pão pro cachorro. O veterinário ia pedir para parar e pronto, estava resolvido o problema. E aí o animal ele desenvolve um câncer ou um problema hormonal que vai acompanhar ele pro resto da vida, por um erro muito bobo de criação. O proprietário e o veterinário eles têm que ter uma relação de confiança, onde quem sai ganhando é o cão. Entender mais sobre isso vai te trazer essa confiança também. E tem mais um monte de outra informação. O que é um microchip? Para que serve? Será que meu cão precisa disso? O que é um atestado de viagem? O que eu preciso para viajar com o meu cão de avião? Eu posso cortar a orelha do meu cachorro?
Ou então, meu animal ele foi atendido numa veterinária e aí pediram um exame de sangue. Para que serve esse exame? Será que ele precisa mesmo disso? São questões muito simples e uma vez que você aprende isso, você vai levar esse conhecimento para o resto da tua vida com todos os cães que você tiver. E dá para aprender tudo isso numa aula que mais parece uma conversa, com um assunto que tanto eu como você temos em comum e a gente gosta bastante, que é o cão. E o lugar certo para aprender sobre isso é aqui, com um profissional da área que tem propriedade, sabe do que está falando. Nenhuma das aulas do curso vai te fazer gastar R$1 a mais que seja. Muito pelo contrário. Você não vai precisar comprar nada. E esses erros tão simples não vão mais fazer parte da rotina de nenhum dos cães que você tiver. Não tem nada de difícil aqui, não tem prova. É apenas conhecimento sendo passado de um médico veterinário de uma forma que você possa entender mesmo. Você consegue aplicar tudo desde as primeiras aulas. É simplesmente parar de fazer o que está sendo feito errado e passar a fazer só o que é certo. Do primeiro ao último dia de vida do seu cão, já que você vai ter conhecimento para isso. Um exemplo ótimo de uma grande melhoria rápida que você pode trazer para a vida do teu cão. Eu já falei aqui sobre a família integrada e como o cão precisa ter o lugar certo dele na família. Isso não inclui dormir com você toda noite na cama, causando problemas na sua rotina, no seu casamento, às vezes no seu sono. Para completar, esse animal ele também não tem hora para comer, fica com a ração exposta lá no pote o dia inteiro, pegando umidade, perdendo nutriente. O cão ele pede comida para todo mundo na mesa, ele come o que não deve, enche o saco de todo mundo em casa, ataca as visitas, não permite que você viaje, deixe alguém para cuidar dele enquanto você estiver fora. O cachorro não tem o que fazer em casa quando estiver sozinho, ele acaba destruindo os móveis, tem ansiedade, depressão, ou seja, tá tudo errado. Esse cão, ele passa a causar várias dificuldades na tua vida e aí já não é mais o melhor amigo do homem. E o pior, o próprio cão ele não tá feliz. Mas isso não é culpa dele. Está na hora de encarar isso de frente e resolver esse tipo de problema. Vai ser muito mais saudável para toda a família. Caso o seu cão esteja enfrentando problemas de ansiedade, depressão, por exemplo, que são cada dia mais comuns, tanto na nossa vida quanto na deles, aqui tem 3 dicas que vão te ajudar. 1. O animal ele não pode ser dependente emocionalmente do dono. Você tem o teu trabalho, tua faculdade, teus amigos, tem vários eventos. E o seu cachorro, na maior parte do tempo, ele só tem você. Então, ele precisa de mais coisas para preencher a vida dele. Isso inclui os brinquedos dele, que ele realmente gosta de brincar, de morder, para que ele possa passar uma parte do tempo aí enquanto ele estiver sozinho. Os passeios diários são super importantes para ele gastar energia, para ele conhecer o mundo, a socialização com outras pessoas, outros animais. Tudo isso engloba uma coisa chamada enriquecimento ambiental. É sobre como o cão percebe o mundo em volta dele. E quanto mais interessante esse mundo for, incluindo a casa que o próprio cão vive, onde ele passa mais tempo, melhor e mais feliz o cão vai ser. 2. A rotina é muito importante na vida do cão. Ele precisa ter um horário para comer, e eu não estou falando aqui que você precisa colocar todo dia a comida dele 7 da noite em ponto. Mas é preciso que ele tenha um período normal aí, que ele já espere que ele vai ser alimentado. Por exemplo, o meu cão, ele come todo dia quando eu acordo e à noite quando eu chego. O horário ele pode variar um pouco, mas é importante que ele saiba que nesses 2 períodos do dia ele vai ser alimentado. Em outros casos, o cão que mora no apartamento e ele precisa descer para fazer as necessidades dele na rua. E aí você acostuma ele a ir todo dia de manhã, por exemplo. Outro caso, toda semana ele vai tomar um banho, seja na sua casa ou seja uma visita no pet shop. E ele se acostuma com isso, faz parte da vida dele. Aos poucos, a vida do seu cão ela vai sendo preenchida. E com isso existe menos espaço para depressão, por exemplo. E 3. Algo que eu considero o mais importante. Esteja com o seu cão, dê atenção para ele, passe 5, 10 minutos do seu dia ali com ele. Você pode brincar com ele, fala com ele como se ele estivesse te entendendo mesmo. Rola no chão, se suja um pouco, taca a bolinha para ele pegar, brinca de morder com ele só um pouquinho mesmo. E aí nesse tempo você aproveita e passa a mão nele, vê se ele tem algum machucadinho de pele, alguma pulguinha ou carrapato. Enfim, dê um pouco de amor para ele. Afinal, ele não merece menos do que isso de você. E essa é a razão pela qual ele está na sua vida, certo? Apesar de não ser racional, o cão ele é um animal bastante sentimental e ele se importa muito com você. Bem, saindo um pouco desse assunto depressão e ansiedade e entrando num assunto da saúde dele como um todo. Às vezes você leva o seu cão para o veterinário, mas você fica meio receoso. Afinal, você não sabe se você vai pagar uma consulta ou se você vai deixar a entrada de um apartamento ali na clínica. Você não sabe o que esperar e acaba ficando com medo de falar a verdade. Isso te afasta do veterinário, você acaba omitindo algumas informações, às vezes com medo de piorar muito o quadro do seu animal. E aí um tratamento passado ele pode não ser tão eficaz. E aí quem sofre com isso, além do seu bolso, vai ser o seu cão. Quando na verdade
Você já pode chegar na clínica ou no consultório veterinário tendo uma noção de como é uma consulta, quais são os principais exames, o que é um hemograma, uma ultrassonografia, e até que existem exames mais caros, por exemplo, como a tomografia e a ressonância. Você já pode chegar sabendo o que vai acontecer em certos casos, dependendo do que o teu cão tenha, como é uma consulta com um especialista, por exemplo, um dermatologista, um cardiologista, que são bem comuns. O que é uma internação, como o seu cão vai estar lá na clínica quando ele estiver internado. Ou seja, a clínica veterinária, ela passa a ser um lugar um pouco mais familiar para você. O médico veterinário, ele se torna um pouco mais confiável para você. E você se sente confiante. E o seu cachorro, ele agradece. Afinal, agora existe um trabalho de equipe. Tudo isso, mais uma vez, envolve conhecimento certo. E está aqui disponível para você. O preço do curso está aqui na página. Não tem nenhum bônus mirabolante, surpresinha, nada disso. O objetivo aqui é você saber como criar o seu cão da forma correta, minimizando os riscos, dando uma vida de qualidade para ele. Você vai passar a gastar menos e oferecer mais. Você vai ter 15 dias de garantia caso se arrependa, o que eu acho pouco provável. Nesse tempo você vai poder assistir às aulas, claro. São aulas curtas, nada muito longo. E aí você vai perceber como tudo isso que eu estou falando aqui vai poder mudar a vida do seu cão para muito melhor. Um tratamento de uma doença no cão causada por um erro do próprio dono, às vezes sem saber, já paga o investimento do curso. Uma diária na internação, fora o risco de perder o animal dependendo de cada caso. Qualquer cirurgia simples pode custar aí 3, 4, 5 vezes o valor do curso. E você vai aprender como evitar várias delas. Eu acho que não faz nenhum sentido você não entrar e ignorar tudo isso que eu te falei. Todas as aulas, elas são gravadas, já estão disponíveis para você assistir. Você pode assistir quantas vezes quiser, seja no computador, no telefone, na ida para o trabalho, em casa, como ficar melhor para você mesmo. Pula as aulas que você quiser, assiste as mais interessantes, depois você volta e assiste tudo. Fica a seu critério. O acesso ao curso você vai receber na hora por e-mail assim que você entrar. E a partir daí eu tenho certeza que a vida dos seus cães vai ser muito melhor, com grandes chances de ser mais saudável, mais feliz e dele ter uma vida mais longa do seu lado. Sem mais esse papo de dizer que nunca mais eu quero ter um cão, sem peso na consciência, nada disso. A partir de agora você vai poder fazer o melhor. Então, se o seu cão merece isso de você, eu sei que merece, clica aí no botão abaixo, entra no curso, aprende como criar o teu cão de verdade, do primeiro ao último dia de vida dele, sabendo exatamente o que fazer, tanto na rotina em casa, quanto nos cuidados de saúde dele. Eu te espero lá.